Olá, Chames TV entrevista hoje a atriz e apresentadora Lua Galvão, que já esteve conosco, e Danilo Espanha, que é fotógrafo, e eles vão contar pra gente sobre o projeto Walk and Talk. Olá, Lua. Olá, Danilo. Tudo bom, Ramiro? Olá, tudo bom, pessoal de casa? O que é o projeto Walk and Talk? Bom, vocês não ouviram falar ainda, espero que ouçam bastante, mas o projeto Walk and Talk é um projeto de pesquisa. Ele é um projeto de pesquisa diferente. Por quê? Porque nós vamos rodar os 5 continentes, Ramiro, a partir de fevereiro do ano que vem, até outubro do ano que vem, de 2011, né? E ao centro da nossa pesquisa é o que realmente motiva os seres humanos ao redor do globo. Então a gente brinca aí que é um projeto com uma cara um pouco de expedição, um pouco de pesquisa, porque não vai deixar de ter aventura nisso tudo, também é um sonho que está sendo realizado, mas prioritariamente ele traz respostas para a gente do que realmente impulsiona, inspira os seres humanos à ação. A gente vai procurar ver se, entre povos diferentes, de culturas distintas, raças, credos e cores, se a gente encontra algum ponto comum no que motiva esses homens e mulheres ao redor do globo, ou se são realmente agentes diferentes de motivação, né? E a gente procura trazer essa síntese, né, dessa pesquisa para o Brasil daqui a... Bom, agora a gente está falando, estamos daqui a mais ou menos 10 meses, né, contando com a saída da pesquisa. E a saída vai ser em... dia 2 de fevereiro de 2011, exatamente, que a passagem já está emitida. E por que vocês resolveram fazer um projeto sobre motivação? Esse projeto, na verdade, ele surgiu de um grupo de estudos que a gente tem, que na verdade são simpósios que a gente faz com um grego, o nome dele é Vítor de Sales. Ele é grande estudioso das civilizações arcaicas e das contemporâneas também, e a gente tem visto muitas correlações entre o que as civilizações arcaicas seguiam em relação a talento, motivação, entusiasmo e o que a gente vem vivendo hoje. A gente está vendo a gente pode fazer uma comparação desse cenário com as grandes corporações que estão tentando retomar esses temas e aplicar para os funcionários, que é um lugar, um celeiro bom para esse tipo de aplicação, né? Que como as pessoas se desenvolvem dentro, como as empresas podem aproveitar pessoas que têm talentos para dentro da empresa mesmo, reconhecer esses talentos e aplicá-los. Você tem uma empresa que trabalha nessa área, né? Exatamente, Ramiro. Então a gente está unindo o útil ao agradável, né? Já faz alguns anos que eu tenho uma coceira, né, para descobrir realmente o que motiva os seres humanos, né? Porque na minha empresa, que é o Agente Bis, a gente trabalha com jogos corporativos, palestras, cria uma série de atividades artísticas para dentro das corporações. E a gente o que mais vê são palestras, jogos, enfim, produtos que tratam de motivação, mas de uma maneira um pouco efêmera. Que eu sinto que a plateia se motiva, só que eles não retêm essa motivação durante muito tempo. E depois vem sempre um questionamento, poxa, o que me disseram? Será que aquilo realmente surtiu efeito a longo prazo em mim ou não? Então nada melhor do que buscar uma justificativa do que impulsiona o ser humano para formatar os produtos que virão depois da nossa pesquisa, certo? E eu acho que assim, foi um casamento bastante interessante, porque nós já conhecemos o Vítor, que aborda vários desses temas, que são meritocracia, ética, retenção de talentos, entusiasmo. Ele sempre faz uma correlação com as civilizações de maior desenvolvimento humano, né? E traz para o contemporâneo. A gente especialmente lida bastante, busca muita fonte de inspiração na civilização helênica, que foi a civilização grega que esteve na região da Grécia entre os séculos XV e V a.C., que foi conhecida como uma das civilizações que mais se desenvolveram no sentido mesmo de desenvolvimento humano, né? E já naquela época já existia um conceito de desenvolvimento de talento bastante acirrado, e isso estava relacionado diretamente com o entusiasmo e com a motivação dos seres humanos. Então, os gregos, eles sempre batalhavam para o desenvolvimento dos talentos em cada um dos seres humanos, porque eles acreditavam que quando você seguia aquele teu talento, que eles diziam herdados dos deuses, você era realmente uma pessoa mais motivada e mais apaixonada, mais entusiasmada pela vida. Por quais países vocês vão passar? Bom, é uma longa lista de países, né? Isso aí. A gente vai acabar, acho que, passando por mais países do que a gente previu. É a verdade. princípio, a gente vai passar o primeiro país que a gente vai passar é a Austrália, depois a gente vai para a Tailândia, depois a gente passa pela Índia. Camboja e Vietnã. Camboja e Vietnã também vão entrar na lista, né? Aí temos Grécia, Tunísia, Marrocos, Turquia, temos também Estados Unidos, Guatemala e Peru. Jordânia, que a gente esqueceu de falar, também vários países da Europa, que a gente, na verdade, destina 3 meses do nosso projeto
para estarmos na Europa. E como a gente vai fazer uma parceria com uma companhia que vai nos ceder os tickets de trem, então a formatação exata da Europa não está feita ainda, mas a gente já tem certeza que a gente passa por Inglaterra, por Portugal, por Espanha e pela Grécia. Pela Grécia. Itália Certo. também. São muitos, né? A gente fica perdido às vezes. Por que vocês escolheram esses países? Tá. Primeira coisa é que a gente tinha que traçar uma rota inteligente. Não dá para ir ao mundo inteiro em 8 meses, né? Se você ficar se distanciando muito longitudinalmente, você não consegue cumprir a viagem. Então, o que a gente fez? A gente fez uma rota seguindo primeiro sempre o calor. Por quê? Você perguntar, porque a gente não pode transportar muita bagagem nem equipamento, então as roupas de verão são muito mais leves do que as de inverno. Por isso, em fevereiro, a gente começa na Austrália e vai subindo, seguindo o calor ao redor do globo. Outra coisa, a gente compra um ticket que você sempre tem que avançar nos continentes. Então você entra Oceania, fez a Oceania, você avança para a Ásia. Matou a Ásia, você entra na Europa ou na África. Então a gente vai seguir. E a gente teve que fazer então uma linha que não fugisse muito dessas temperaturas de verão, mas seguindo sempre em frente. Então a gente procurou países que tivessem uma diversidade cultural bastante rica, religiosa, diversidades também educacionais e tudo mais, mas sem se distanciar muito de uma rota que permeia ali a linha do Equador. Sem se distanciar. Então a gente não vai, por exemplo, para a Finlândia, não vai para a Noruega, a gente não vai descer para o sul da África. Então a gente seguiu uma linha. Depois, se vocês quiserem, a gente tem um site que é o www.walkandtalk.com.br, que você consegue seguir certinho e visualizar toda a rota que a gente vai fazer até chegar no Brasil. Fica mais fácil de entender, né, visualmente. Se quiser, a gente até mostra aqui um pouquinho. Se der para fazer um detalhe, a gente tem aqui um mapa mundi, né? Então a gente vai sair aqui do Brasil, né, de São Paulo, pinga aqui na Austrália, sobe aqui pela Ásia, né? Então a gente faz essa parte, olha, a gente tem aqui a linha do Equador, tá certo? Que tá passando aqui, então a gente não vai se distanciar muito. Entra aqui pela Ásia, vai para a Índia, depois a gente vem para a Jordânia, descemos aqui para Egito, aí a gente vai fazer toda uma parte aqui de Europa, volta de novo para Marrocos, aqui também na África, depois a gente vai para os Estados Unidos, entra na Guatemala, desce para o Peru e volta para São Paulo. Então você vê que a gente vai pegar só essa parte aqui do globo terrestre, tá vendo? Não se distancia muito, fica mais fácil de entender assim.